Quando você pensa em cultuar, em culto, o que primeiro vem à sua cabeça? Será que é um auditório com um local mais alto, o púlpito, o palco, e um lugar mais baixo onde ficam as pessoas, com uma igreja talvez escura? Pensa talvez em jogo de luzes, um telão com muita filmagem. Mas o que é que o rapper americano Kanye West e o grupo de coral do culto de domingo tem a ver com isso? O que esse grupo tem a ver com liturgia? E aí, meus amigos, eu sou o Vitor e bem-vindos a mais um vídeo. Antes da gente começar esse vídeo aqui, quero pedir sua ajuda. Se você gostar desse conteúdo, se você aprender algo novo ao longo desse vídeo, então eu peço que você avalie aí, clique no botão de gostei, porque assim o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Se você não conhece, o rapper americano Kanye West, ele faz música, faz rap, ele também é designer. Não sei se você já viu um sapato como esse aqui. Ele é um grande designer, inclusive algumas pessoas, alguns críticos de arte, algumas pessoas dessa área dizem até que talvez ele seja um dos maiores artistas da atualidade, um dos artistas mais completos, né? Porque ele se reinventa a cada momento. E ele é um rapper que sempre fez shows, cada vez ao longo da trajetória dele, ele ia se colocando no lugar mais elevado, ia se colocando cada vez mais, se equiparando a Deus. Ele tem músicas como dizendo que eu sou Deus, né? A música. Então, cada vez isso era evidenciado nas músicas que ele fazia, mas não só nas músicas, também nos shows que ele fazia. Então, lógico, por muito tempo eram shows tradicionais, um palco aqui, as pessoas embaixo, e aquele momento, né? Aquela experiência em que uma única pessoa fica em evidência com toda a música, com todo o conteúdo que ela traz, mas ela é sempre evidenciada e há quase um culto naquele lugar, né? Há quase uma idolatria naquele ambiente por parte de muitas pessoas, e os próprios artistas muitas vezes se sentem dessa forma, se sentem como Deus. Só que isso foi digamos assim, aprofundando, ao ponto que teve um show ou foi uma turnê que ele tirou o palco daqui, certo? E ele colocou uma plataforma suspensa, ficava pendurada por uns cabos e tal, e ele ficava lá em cima. Então, muito semelhante ao que a gente fez lá atrás da humanidade, na tentativa da construção da Torre de Babel para chegar aos céus, para nos equiparar a Deus, para chegar até Deus pelos nossos próprios esforços. Então a gente via esse movimento na vida desse rapper americano. Porém, graças a Deus, recentemente ele se converteu ao cristianismo. Ele mudou completamente em muitas áreas. Então ele mudou nas letras das músicas que ele faz, ele passou a tratar de temas cristãos. Inclusive fez um álbum chamado Jesus is King, completamente cristão, completamente evangélico, falando do que Cristo tem feito na vida dele, falando das novas lutas que ele tem, das novas dificuldades que ele tem. Isso transformou a relação familiar dele, isso transformou muitas áreas, a arte que ele faz. Se você for ver agora, muitas das peças de design que ele está fazendo, muitos dos tênis que ele faz, agora estão com nomes que lembram justamente essa temática cristã. Muitos tênis agora trazem nomes que lembram Israel e coisas da Bíblia. E ele tem realmente se inspirado em trechos da Bíblia. Então, o Evangelho transformou ele em muitas áreas. É claro que aqui vale um adendo, gente. Ele tem passado nos últimos tempos por problemas pessoais. Ele tem pelo menos ele se diz ter um problema de transtorno de bipolaridade, e recentemente tiveram algumas polêmicas aí dele com a mulher dele, mas
a gente tem que orar por ele e não estar julgando, certo? Mas, deixando isso de lado, ele tem sido transformado em muitas áreas. Inclusive, uma das coisas mais legais que me inspiraram muito é que ele tem, desde 2019, rodado os Estados Unidos com um grupo de coral que depois ficou intitulado Sunday Service Choir. Se eu não me engano é assim que se pronuncia. É um coral, né? E o nome não é nada criativo, né? É coral do culto de domingo, né? Sunday Service Choir. Então é um nome bem genérico, mas é excelente, porque o coral é lindo, tudo que ele tem feito, Deus está no centro, o centro das letras, o centro não só das letras, é aí onde a gente chega no ponto. O centro desse momento que ele tem feito, levando o coral por todos os Estados Unidos, o centro tem sido sempre Deus. Enquanto que antigamente ele se colocava num lugar alto, ele se colocava em evidência, ele se colocava como o centro das atenções, quase que como um objeto de adoração das pessoas, agora ele praticamente, se você notar em muitos desses shows que ele tem feito com o coral, que assim, não é show, mas na verdade é um culto, né? Porque, enfim, é um culto mesmo, tá todo mundo louvando e adorando a Deus ali. E nesses agora cultos que ele tem feito, de fato, a Deus, ele tem até buscado estar menos em evidência. Ele cada vez tem... talvez alguém nos Estados Unidos ficou sabendo, caramba, Kanye West vai fazer um show no estádio tal, vou lá assistir. Vou lá pro show de Kanye West. Ele chegou lá e ficou decepcionado, com certeza. Quer dizer, assim, ficou decepcionado de início, né? Porque ele vai perceber que o centro não é Kanye. Kanye acabou até se escondendo de certa forma ali entre as pessoas. Então você viu muitas vezes ele bem parecido, com as roupas muito parecidas com as pessoas do coral, né? Ele muitas vezes entre as pessoas do coral e não buscando ficar em evidência e colocando a atenção toda para ele, não. Você vê uma mudança de postura, você vê uma postura que tem buscado justamente distribuir essa atenção entre todas as pessoas do coral. E o mais interessante, até a forma física, o design dos cultos com esse coral tem sido muito interessantes e inovadores. Um deles, que ele tem feito várias vezes desde o início do coral, é fazer um formato circular, onde o centro fica, claro, né, o maestro, eu acho que é maestro, mas o líder do coral, porque ele tem que liderar as vozes e tudo mais, é normal, ele tem que estar no centro. Mas a atenção ela não fica em pessoas, porque tem várias pessoas cantando de forma belíssima e acaba que o centro deixa de existir. Não existe mais centro. As pessoas ficam num formato circular, o público fica ao redor, né, seria na parte mais externa desse grande círculo. No caso de um estádio, né? Então, no centro você tem ali o coral e as pessoas nas arquibancadas, mas você percebe que o centro físico, ele deixa de existir. O centro acaba sendo voltado para algo que é eterno, para algo que é celestial, que você não está vendo ali fisicamente. Então você se torna um com o coral, você se torna um naquele ato de adoração a Deus. Não existe mais uma hierarquia ou alguém que está em evidência e que as atenções estão nessa pessoa e que os telões estão nessa pessoa. Não, mas você vê uma mudança de paradigma de liturgia. E você vê então pessoas se tornando uma só com aquele coral, entoando um cântico, entoando louvor a Deus em excelência. E isso para mim foi belíssimo. E eu penso, será que nossas igrejas, será que nossos cultos a Deus não poderiam ser um pouco mais parecidos com isso? Será que nós não poderíamos evitar um pouco que líderes de louvores tenham a tentação de de se ensoberbecer? Será que a gente não deveria dar menos enfoque às pessoas, a poucas pessoas cantando, poucas pessoas ali no palco e agora deixar com que a atenção seja totalmente voltada para a adoração a Deus? São questionamentos
e não tem resposta. Mas esse foi um ponto muito legal que eu aprendi com Kanye West e o Sunday Service Choir. O que é que você acha? Comenta aí, vamos continuar essa conversa aí nos comentários. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.